Atenção, atenção, Sereto News, chegando, reforço de emergência. O Corinthians precisa de um reforço de emergência para o lugar de Renato Augusto. E o Corinthians tem 10 dias para contratar esse reforço de emergência antes que termine a janela aqui no futebol brasileiro. Porque a janela no futebol internacional já acabou. E agora o Corinthians vai ficar pelo menos 2 meses sem o Renato Augusto. E quem vai ser o substituto do Renato Augusto, hein? Esse é um problema. Quem seria esse reforço de emergência e quem é o substituto do Renato Augusto? Esse é um problema do técnico Fernando Lázaro e um problema do Duílio Monteiro Alves para contratar logo esse reforço de emergência. Agora não adianta mais empurrar com a barriga. Tem que fazer logo a contratação. E o Mosquito, senhoras e senhores? Onde está o Mosquito? Onde está o Mosquito? O Mosquito está de volta? O Mosquito está de volta? Eu conto para vocês agora, Sereto News. Roda a vinheta, produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Sereto. Faça a inscrição no canal do Sereto, é de graça, você não paga nada, inscreva-se. Aperte o sininho para receber todas as notificações quando tiver vídeo novo, quando tiver live nova, você fica sabendo aqui através do sininho na sua tela aqui no canal do Sereto. Deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença, e deixe o seu comentário. A sua opinião faz a diferença aqui no canal do Sereto. Em nome de Aposta Ganha, os jogos da Aposta Ganha, os jogos da Libertadores, os jogos da Copa do Brasil. Quarta-feira tem Corinthians contra o Remo pela Copa do Brasil, lá em Belém do Pará, já na quarta-feira. Remo e Corinthians em Belém do Pará pela Copa do Brasil. Eu aposto no Corinthians. Pode apostar no Corinthians que você vai se dar bem. 2-0 vitória do Corinthians. Eu aposto nesse jogo e com o meu link que eu vou deixar nos comentários fixados aqui do canal, você ganha R$5 já na primeira aposta. Reforço de emergência. Quem é esse reforço de emergência? O Corinthians não estava a fim de contratar reforços, pelo menos neste primeiro momento, porque a lista para a Libertadores da América já estava completa. O Corinthians já tinha inscrito, ou já inscreveu, 50 jogadores para a lista da Libertadores da América. Acontece que agora tem um desfalque de última hora. Logo no primeiro jogo da Libertadores da América, o Renato Augusto se machucou. E se machucou feio. Uma contusão no menisco. Então, foi confirmada essa contusão no menisco. Não é uma contusão mais grave, porque se fosse mais grave, e o Renato Augusto saiu chorando de campo, se fosse mais grave aquela questão da contusão no ligamento, aí sim o Renato Augusto teria que passar por uma cirurgia mais complicada e ele ficaria de 6 a 8 meses longe do time, como foi a contusão do Paulinho, como foi a contusão do Mosquito, mas não, é uma contusão no menisco. De qualquer maneira, ele vai ter que passar por uma artroscopia, que é uma cirurgia, né, que é um procedimento para corrigir, para a correção do menisco. E aí o Renato Augusto vai ficar pelo menos 2 meses longe do time do Corinthians. De 2 a 3 meses longe do time do Corinthians. Ele deve ficar, se ele ficar 2 meses fora do time do Corinthians, ele vai ficar pelo menos 14 jogos longe do time. 14 jogos é muita coisa, sobretudo porque o Corinthians agora tem um calendário apertadíssimo, começa a jogar quarta e domingo, é Copa do Brasil, é Libertadores, é Campeonato Brasileiro. Quarta-feira, portanto, joga já contra o Remo lá em Belém do Pará, depois no domingo joga contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro.
E depois, no meio de semana, vai jogar contra o Argentino Júnior pela Libertadores da América, e assim vai. Quer ver o calendário do mês de abril? O calendário do mês de abril. Já foi o jogo contra o Liverpool, o Corinthians ganhou pelo placar de 3-0. Depois a gente vai colocar o placar. O Corinthians ganhou por 3-0 lá no Uruguai, o jogo exatamente em que o Renato Augusto se machucou. Agora, na quarta-feira, tem o jogo contra o Remo em Belém do Pará. Depois tem o jogo contra o Cruzeiro, o jogo que vai ser disputado em São Paulo, na Neoquímica Arena, no próximo domingo. Depois, no dia 19 de abril, tem o jogo contra o Argentino Júnior pela Libertadores da América. Depois, o jogo contra o Goiás pelo Campeonato Brasileiro fora de casa. O jogo do dia 26 de abril, jogo da volta contra o Remo, o Corinthians pega pela Copa do Brasil. E no dia 29, no mês de abril, jogo contra o Palmeiras. Isso, eu tô contando 6 jogos. 6 jogos. Na conta, o Renato Augusto vai ficar de fora de 14 jogos. Isso se der tudo certo, se ele se recuperar no tempo certo, no tempo correto. Então tem pelo menos 2 meses que ele vai ficar de fora. Não adianta se lamentar. Por um lado, o Fernando Lázaro vai ter que encontrar uma maneira de botar o Renato Augusto para jogar, né? De botar alguém para jogar no lugar do Renato Augusto, né? Vai ter que arrumar o time sem o Renato Augusto, porque não adianta agora chorar o leite derramado. Por outro lado, o Corinthians tem que correr atrás de reforços. Urgentemente, reforços urgentemente. Não queria contratar reforços, agora vai ser obrigado. E tem mais 10 dias para contratar reforços antes que a janela termine no futebol brasileiro. Ah, mas Cereto, quem é o reforço que o Corinthians pode trazer do futebol brasileiro com a característica do Renato Augusto? Eu sei lá. O Corinthians é que tem que resolver quem é que vai fazer. O Corinthians não conseguiu contratar ninguém do futebol internacional. Fechou a janela no futebol internacional. A janela do futebol internacional fechou no dia 4 e abre só em julho. Só abre em julho novamente, vai ficar aberta de julho até agosto. O Corinthians não conseguiu contratar ninguém. Quem é que vai contratar agora do futebol brasileiro? Não sei. Tem que se virar nos 30. Tem que dar um jeito de contratar alguém para o lugar do Renato Augusto, né? Porque senão a situação fica difícil. Tem que trazer alguém para pelo menos compor o elenco, para a composição do elenco. Agora, olhando para o time de agora, quem o Corinthians trouxe? O Corinthians trouxe o Matheus Bidu, que é lateral esquerdo, que é fraco, né? Não é da posição do Renato Augusto. Trouxe o Romero, que perdeu um gol inacreditável no jogo contra o Liverpool, também não era a posição do Renato Augusto, mas trouxe, por exemplo, o Christian Barletta. O Christian Barletta pode jogar no time, desde que o Fernando Lázaro mude o esquema. Ele pode mudar do 4-4-2, mudando para o 4-3-3. Dessa maneira, poderia arrumar um jeito de jogar, é o que eu tô falando, arrumando um jeito de jogar sem o Renato Augusto. E esquece agora, não tem mais o Renato Augusto, né? Isso se ele se recuperar a tempo, depois de 2 meses, para voltar a jogar. Então, Christian Barletta poderia ser uma opção. Qual seria outra? E ganharia velocidade, ganharia qualidade. Qual seria outra opção? Por exemplo, pode ser o Paulinho. O Paulinho já jogou na função do Renato Augusto, não deu certo. Mas você pode botar o Paulinho no time do Corinthians e pode botar o Juliano para fazer a função. O Paulinho mostrou que está jogando bem como segundo atacante. Então bota o Paulinho para fazer a função de segundo atacante. Bota o Juliano para jogar mais na função do Renato Augusto. Mexe um pouco no time, mexe um pouco nas peças. Ou bota, por exemplo, o Adson. O Adson pode voltar. Por que o Adson parou de ser aproveitado? O Adson, que estava jogando bem no Campeonato Paulista, saiu e não foi mais aproveitado. O Adson é um jogador, se não é exatamente da posição do Renato Augusto, mas é um jogador que se movimenta, é um jogador que tem condições, que tem qualidade, é um jogador que flutua pelo campo. O Adson é outro jogador que pode ser aproveitado. O Maicon também pode ser aproveitado. Se bem que o Maicon foi muito mal mesmo no jogo contra o Liverpool, né? Mas enfim, possibilidades não faltam para o Fernando Lázaro mexer no time.
tentar... Tem o Matheus Araújo, que é da base, tem o Biro, que é da base, tem alguns jogadores que o Corinthians pode tentar colocar no time para tentar suprir a ausência do Renato Augusto. O que não dá agora é para ficar lamentando eternamente. Isso é o papel do Fernando Lázaro, arrumar um jeito do time jogar sem o Renato Augusto. O papel do Duílio Monteiro Alves é arrumar uma contratação. Tem que arrumar uma contratação. Não é possível que no futebol brasileiro não tenha um jogador que possa ser contratado para jogar no lugar do Renato Augusto. Ah, mas não tem com a mesma qualidade, ô Cereto. Não tem com as mesmas características. Mas, poxa, contrata alguém, velho. Contrata alguém. O que não pode é ficar sem reforços. O que não pode é ver o elenco que já não tem tanta quantidade assim, né? O elenco já não tem tanta quantidade, já não tem tanta qualidade. Perde um jogador como perdeu agora, um jogador importantíssimo, e aí a situação fica ainda complicada. Por falar em elenco, fica mais complicada. Por falar em elenco, cadê o mosquito? Cadê o Gustavo Mosquito? Não é esse Mosquito do qual eu me referia, eu estou me referindo ao Gustavo Mosquito. O Gustavo Mosquito ficou 8 meses fora do futebol e ele vai ficar pelo menos mais 2 meses, não sei se completaram 8 meses, eu acho que ele está 6 meses fora do futebol desde a contusão. Ele teve uma contusão parecida com a do Paulinho, que é uma contusão no ligamento colateral do joelho, e teve que passar por um procedimento, por uma cirurgia, e ele já está, a boa notícia é que ele já está treinando com bola. Ele já está fazendo parte dos treinamentos com os demais jogadores. Mas ele ainda não está pronto para jogar. Só vai estar pronto para jogar daqui a 2 meses. Portanto, ele deve voltar a jogar pelo Corinthians justamente quando o Renato Augusto voltar a jogar também. Se é que o Renato Augusto vai ficar só 2 meses de fora. Se tudo der certo, o Gustavo Mosquito volta a jogar pelo Corinthians daqui a 2 meses. E acho que o Gustavo Mosquito hoje, pela carência de jogadores no elenco corintiano, está fazendo muita falta. Gustavo Mosquito é um jogador de velocidade, é um jogador que não tem muita técnica, muita qualidade, mas é um jogador de velocidade. Se o Corinthians quiser mudar o esquema, por exemplo, jogar com 2 pontas, ele poderia botar o Barleta e poderia botar o Gustavo Mosquito. Então, hoje, o Corinthians não tem esse jogador. O Gustavo Mosquito está fazendo falta, mas, pelo menos, a boa notícia é que ele já está treinando com os demais jogadores. Faça o seu comentário aqui no canal do Cireto, mas só deve jogar daqui a 2 meses. Temos comentários hoje? Temos comentários aqui no canal do Cireto? Faça o seu comentário. Temos sim comentários, ó. O Aurelício, o problema é o Lázaro dar oportunidade para o Barleta. Eu tô confiante no Paulinho, ele joga com amor pelo timão. E a Laís Cristina, solução simples e inteligente. Juliano no Renato e Pedro ou Barleta no Juliano. Tá vendo? Tá todo mundo com as opções prontas. É só o Fernando Lázaro prestar atenção no que diz os nossos youtubers espectadores. O próximo comentário, o Dimas Aparecido. Já que não vamos ter a técnica do Renato, temos que ter raça. Raça não pode faltar nunca no time do Corinthians. O próximo comentário, quem é que participa conosco? O Rodrigo Silva. Vai dar bom. O Paulinho tá voltando. Tem o Barleta. O Corinthians vai se superar. Seretão, a gente gosta de adversidade. Vai, Corinthians! Mas bota adversidade nisso, hein? Tá tendo muita adversidade. O TV Nojumi. Se o prazo de volta do Renato Augusto é de 2 meses, e pode contar o dobro disso, porque pro Renato tudo é mais difícil. Eu acho que é melhor esquecer o Renato Augusto neste momento, gente, né? O próximo comentário, quem é que participa conosco? Tem mais alguém participando conosco ou não? Você comenta aqui no canal do Cereto. Fabiano do Carmo Batista. Matheus Araújo e Biro na reserva são os únicos com características similares aos do Renato Augusto. O Gustavo Paes. Boa tarde, Cereto. Acho que para o lugar do Renato deveria testar os meninos da base, porque os medalhões não dão conta e trazer outro medalhão
Obrigado, Gustavo Paes, pelo carinho da sua audiência. E, nossa senhora, olha o textão. Lorenzo Quesada, eu montaria o time no 3-5-2. Já que temos problemas na falta de armadores, vamos liberar os alas para armar. Fagner de um lado e Fábio Santos do outro, sem a necessidade de voltar. Bom, é a opção aí do Lourenço Quesada. Obrigado, meus amigos, pelo carinho da audiência, muito obrigado. Faça a inscrição no canal do Cereto, aperte o sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like. É muito importante o seu like, é apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Deixe o seu comentário, eu leio todos os comentários. Me segue nas redes sociais, no @CarlosCereto, no Instagram, no Twitter, no Instagram, no Twitter, no TikTok, no Kawaii. E olha, seja membro do canal do Cereto. Em breve, novidades aqui no canal do Cereto. Eu vou deixar no vídeo, na descrição do vídeo, eu vou deixar como você se torna membro do canal do Cereto, tá bom? E agora você sabe, acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau.